Sua alma pode estar inquieta, mas a solução pode estar logo ali. Talvez você tenha dito, agora é uma hora ruim, porque eu estou velho demais. Talvez você está dizendo, agora é uma hora ruim, porque realmente eu esperava em tal tempo, mas não aconteceu. Talvez você tenha dito, agora é uma hora ruim, porque eu já fui traído, traída. Eu já vivi dias difíceis, eu já recebi um diagnóstico ruim. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, era uma hora ruim. Olha o que diz o texto em Mateus 14, versículo 14 em diante. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Os discípulos estão falando, olha, além de nós estarmos num lugar deserto, já está ficando tarde, já era uma hora ruim. Manda embora a multidão, eles disseram, para que possam ir aos povoados comprar comida. Sabe, Jesus está dizendo, olha, ou melhor, os discípulos estão dizendo, olha, é melhor mandar a multidão ir embora, Jesus. Mas Jesus, ele tinha um propósito muito maior para aquela multidão. Ele iria multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5 homens, sem contar mulheres e crianças. Aproximadamente cerca de 15 mil pessoas estavam na frente de Jesus, faminta. E Jesus está ali realmente para fazer algo gigantesco, um milagre realmente tremendo na vida deles. O grande problema é que muitas vezes a nossa vista é a maior inimiga da nossa visão. Nós ficamos focados no que está ao nosso redor, nas circunstâncias. E as circunstâncias, elas não sustentam a nossa fé. Sabe que todos realmente estavam ali com grandes expectativas e Jesus vai realmente agradecer ao Pai e começar a partir os pães e os peixes. E acontece uma multiplicação a ponto de alimentar toda aquela multidão. E diz o texto que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu profetizo sobre a sua vida, vai dar e vai sobrar. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de paz. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de alegria. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de renovo, um tempo de novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Então, depois de Jesus ter alimentado toda aquela multidão, ele vai enviar os discípulos para uma tempestade. Não foram os discípulos que escolheram estar na tempestade, mas Jesus está enviando eles. Olha o que diz o texto em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele deu a sua palavra. Ele deu a sua palavra, ele deu uma ordem. E Jesus, ele com certeza jamais iria abandonar os discípulos. Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Você tem uma palavra liberada sobre a sua família. Você tem uma palavra liberada sobre os seus negócios. Então, se você tem uma palavra, acredite, creia que é possível. Só não será possível se você observar os ventos, se você ficar com essa inquietação dentro de si a ponto de tirar sua paz, a ponto de tirar a sua visão de fé e confiança. Olha o que diz o texto. Na continuidade, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus, ele envia os discípulos e ele sobe ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Olha só, o seu oponente, o vento, soprava contra os discípulos. Quantas vezes você realmente está no meio de uma tempestade? Deixa-me te perguntar uma coisa nessa noite: quem vai vencer? Quem vai vencer, o seu oponente, o vento, ou a sua fé? Quem vai vencer? A palavra de Deus sobre a sua vida ou o seu oponente, o vento? A fé ou o medo? A inquietação ou a paz? Me diz, quem vai vencer?
Se os discípulos soubessem que iam enfrentar uma tempestade, eu acredito que eles não entrariam naquele barco. Mas sabe, existia uma palavra liberada sobre eles. Jesus tinha dado uma ordem. Se Jesus falou, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus.